Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, carreiras jurídicas. E mais uma vez é um grande prazer, uma satisfação que se renova estar com você, nobre colega, em mais uma aula. Legal, gente. Ó, antes de tudo, vamos lá, né, gente? A tradicional frase do dia. As pessoas ficam ansiosas, não dormem à noite, pensando, imaginando qual será a frase do dia. Vamos lá, então. Vamos lá, a frase do dia foi: acredite em você, pois a sua capacidade é bem maior que as dificuldades que imagina. Isso aí, vamos lá, gente, ó. Você é o arquiteto do seu próprio destino. Gostei, maravilha, gostei. Gente, em aula de hoje, nós daremos continuidade àquele tema que nós estamos tratando, qual é o tema? Controle da administração pública, tá? Hoje fecharemos esse tema importantérrimo. Venham comigo, ó. A aula passada paramos aqui, ó. Item 1.4, né, gente? Na verdade, o quarto critério que é utilizado para classificar o controle da administração pública é no que tange às modalidades. Gente, qual que é a primeira modalidade de controle da administração pública? É o próprio controle administrativo, em que a própria administração pública fiscalizará a si própria. Gente, não se esqueça do que eu disse na última aula, hein? As expressões controle da administração pública e controle administrativo não são expressões sinônimas. Controle da administração pública é o gênero e o controle administrativo é uma das modalidades, tá, gente? Controle da administração é qualquer instrumento que viabilize a fiscalização da administração pública. E o controle administrativo é a modalidade em que a própria administração pública se fiscaliza. Lógico, né, gente? Decorre lá do famoso princípio da autotutela administrativa. Princípio da autotutela administrativa. Gente, e não se esqueçam do que? Autotutela administrativa, tá? Aqui não se esqueça que é um princípio implícito na Constituição Federal. Tá difícil, né? Tá difícil, mas vamos lá. Autotutela. Caramba. São os excessos da juventude, né, que se manifestam décadas depois, né? Vamos lá, não vai dar nada. Não dá, não. Vamos lá. Ó, fiscalização hierárquica. A primeira forma de manifestação desse controle administrativo, a primeira forma que a administração pública tem de fiscalizar a si própria é através da própria fiscalização hierárquica. Ou seja, o dever que os órgãos superiores têm de fiscalizarem os seus subordinados. É, o dever que os órgãos superiores têm de fiscalizarem os seus subordinados. E detalhe que esse controle que os órgãos superiores na administração pública realizam sobre os seus subordinados é um controle permanente. Então, por exemplo, o presidente da República tem o dever permanente de fiscalizar lá os ministros, né, que são lá a eles subordinados. Legal? E é um controle de ofício. Porque mesmo que ninguém peça, os órgãos superiores devem, de ofício, fiscalizarem os seus subordinados. Então, por exemplo, ó, imaginemos que eu seja um presidente de uma autarquia, superintendente do DENIT. DENIT é uma autarquia federal, né, o Departamento Nacional de Infraestrutura nos Transportes. Imaginemos que eu veja que o meu subordinado praticou um ato ilegal. Eu devo anulá-lo de ofício, controle administrativo, fiscalização hierárquica. Quando o órgão superior anula de ofício um ato praticado por um inferior, gente, o nome disso, fiscalização hierárquica. Ou de repente, ó, eu, superintendente da autarquia, autoridade máxima naquela entidade pública, eu noto que o meu subordinado praticou um ato que, embora seja um ato legal, é um ato legal inútil. Eu irei revogá-lo de ofício. Ou, de repente, eu verifiquei que o mesmo subordinado, ele praticou um ato que tem um vício sanável. Eu, enquanto autoridade superior, irei convalidá-lo ex officio. Quando os órgãos superiores anulam, revogam ou convalidam atos praticados por subordinados, pode gabaritar controle administrativo, modalidade, fiscalização hierárquica. Legal. E temos aqui, gente, ó, também a possibilidade da interposição de recursos administrativos. O que é o recurso administrativo, gente? É um instrumento que nós temos à disposição para incentivarmos a administração pública a rever os seus atos. É um instrumento que nós temos à disposição, um instrumento disponível para que nós, administrados, possamos, o quê? Incentivar a administração pública a rever o que ela faz. E esse instrumento, que é o recurso administrativo, ele decorre daquele direito constitucional de petição. Qualquer um pode peticionar, tem o direito de peticionar, né? Pedir aos poderes públicos, peticionar, reclamando sobre eventuais abusos de direito ou até mesmo para requerer direitos que lhes são pertinentes. Legal? Muito bem. Cuidado por quê, gente? Imaginemos que eu seja lá um comerciante, que eu tenho um comércio,
que eu comercialize lá, por exemplo, hortifruti grangeiros, uma quitanda gourmet, né? A pera custa R$15, tá bom. Imaginemos que eu tenha sido autuado pela vigilância sanitária do município, porque ela alegou que eu pratiquei alguma infração sanitária. Eu posso muito bem ingressar com recurso administrativo e incentivar que a administração pública reveja a multa aplicada. Você está enganada, eu não pratiquei infração nenhuma, ou de repente eu pratiquei infração sim, só que o valor da multa ele é muito alto, é excessivo. Ok? Legal. E cuidado porque, gente, quando nós falamos aqui em controle administrativo, através da interposição de um recurso administrativo, é um controle eventual e não permanente. E por que eventual, gente? Porque a administração pública só irá apreciá-lo eventualmente quando você o interpuser. Legal? E é um controle mediante provocação, gente. Por quê? Para que a administração pública possa apreciá-lo, é fundamental que eu ingresse com recurso, é fundamental que eu a provoque, ok? Coloquem assim, ó. De falar em permanente, eu lembrei, permanente é um penteado, né? Se eu não me engano, permanente é um penteado retrô, né, da década de 80, né, ficava um cabelo armado, permanente, né, usava bob no cabelo, enfim, né? São as modas, né, as modas das épocas, mas enfim, vamos lá, gente, permanente. Vamos lá, observação 1, artigos 56, usque, o que é usque mesmo, né? Aquela expressão em latim que significa até em latim, ó, usque. Artigo 56, usque. O artigo 65 da Lei 9784 de 99, que nós sabemos que é a lei do PAF, que rege o processo administrativo federal, ok? A Bíblia para quem presta concursos públicos federais. Legal. Essa lei, em tais dispositivos, ela esgota o tema recurso administrativo, esgota o tema. Gente, na verdade, aqui, essa lei vai tratar de prazos, nesses artigos aqui, de prazos. Por exemplo, ó, qual que é o prazo geral, para que você ingresse com recurso administrativo na esfera federal? Prazo geral, 10 dias, a contar da ciência do ato impugnado. Você dirige o recurso administrativo na esfera federal à mesma autoridade que praticou o ato atacado. Legal. E essa mesma autoridade, ela terá o quê? 5 dias. Ou para se retratar e alterar o ato, ou para encaminhar para a autoridade superior que julga. E essa autoridade que julga tem 30 dias mais 30 para julgar. Então calma. Prazo geral para quem ingresse com recurso administrativo na esfera federal. Por que prazo geral? Gente, porque de repente, e nós temos outras leis especiais que trazem outros prazos para que você ingresse com outros recursos administrativos. É o prazo geral, tá? 10 dias. A contar do quê? Da ciência do ato impugnado. Eu irei endereçá-lo à mesma autoridade que praticou o ato ora atacado. E essa autoridade tem o quê? 5 dias. Ou para se retratar, macacos me mordam, come bola. Ou, nesses mesmos 5 dias, ela encaminha para a autoridade superior que julga. E essa autoridade que julga tem o quê? 30 mais 30 dias para julgá-lo. Qual que é o número máximo de instâncias que tramitam o recurso administrativo? No máximo por 3 instâncias. Legal. Aproveitar o gancho aqui, gente, ó. Observação 2, OBS 2. Observação 2 é o seguinte. Gente, quais são os efeitos dos recursos administrativos? Efeito devolutivo e também o efeito, ó, suspensivo. Qual que é o efeito que todo recurso administrativo tem? Devolutivo. O efeito devolutivo, gente, é a razão de ser do recurso administrativo. Como assim? Você devolve o tema recorrido para ser reexaminado. Você devolve o tema que você não concordou para que a administração pública o reexamine. Então, por exemplo, ok, a multa é devida, eu realmente pratiquei a infração sanitária. Só que o valor é excessivo. Eu irei recorrer do valor da multa. Eu devolvo o tema, valor da multa, para que a administração pública o aprecie. Aliás, o reaprecie. Legal. Efeito devolutivo, todo recurso administrativo tem. É a razão de ser de um recurso administrativo, não dependerá de previsão legal. Muito bem. Agora aqui, ó, efeito devolutivo, gente, ele dependerá de previsão legal, tá, gente? Esse efeito aqui devolutivo, o efeito suspensivo, o recurso administrativo só o terá se houver uma previsão legal. Que efeito que é esse? Se a lei prevê que o recurso ADM tem um efeito suspensivo, quando você ingressa com recurso, você consegue o quê?
suspender o ato impugnado. A administração pública só poderia executar o ato após apreciar o seu recurso. Imaginemos que a administração pública multe você. Legal. E a lei prevê que o recurso administrativo contra aquela multa, além do efeito devolutivo que todo recurso tem, também tem um efeito suspensivo. Quando você ingressa com recurso, você consegue o quê? Suspender a execução da multa. A administração pública só poderia executá-la após apreciar o seu recurso. O que as bancas trazem direto? Que ambos os efeitos dependerão de previsão legal ou que ambos não dependerão. Cuidado, errado, hein? Efeito devolutivo, todo recurso tem. Não dependerá de previsão legal. Efeito suspensivo só terá o recurso e a lei assim o prever, tá? Vamos lá, gente. Observação 3, vou colocar aqui, né? Observação 3. É isso aqui, gente, ó. Súmula vinculante número 21. Gente, na súmula vinculante número 21, que depois vocês lerão com mais calma, a administração proíbe que a administração pública exija um pagamento prévio, uma caução em dinheiro, como condição de admissibilidade para que você interponha para que ela aprecie um recurso administrativo. Não entendi. Gente, antigamente, o que a administração exigia? Que você pagasse a multa para que ela apreciasse o seu recurso administrativo. Eu só irei apreciar esse recurso administrativo contra a multa se você pagar o valor da multa. Mas calma lá, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro. O Supremo Tribunal Federal entendeu o quê, gente? Que essa exigência, ou seja, exigir um pagamento, uma caução em dinheiro, um pagamento prévio, arrolamento de bens, como condição de admissibilidade do recurso administrativo é inconstitucional, fere o princípio da ampla defesa. E aquele que não tem condições financeiras não recorre, tá? Então isso é inconstitucional. Vamos prosseguir, venham comigo aqui, gente, ó. Última observação no que tange um recurso administrativo. É fácil. Observação 4, OBS 4. O que é um recurso hierárquico? Recurso hierárquico é uma espécie de recurso administrativo. Recurso hierárquico é uma das espécies de recurso administrativo. Temos o recurso hierárquico próprio, que não dependerá de previsão legal, decorre do próprio poder hierárquico, e temos o recurso hierárquico impróprio, que dependerá de previsão legal. O que é o recurso hierárquico próprio que não depende de lei, decorre do poder hierárquico? É aquele recurso que será julgado por uma autoridade superior na mesma estrutura hierárquica em relação àquela autoridade que praticou o ato. Não entendi. Recurso hierárquico próprio é aquele recurso administrativo que será julgado pela autoridade imediatamente superior àquela que decidiu, dentro da mesma estrutura, dentro aí da mesma cadeia hierárquica, da mesma pessoa jurídica. Por exemplo, ó, eu quero recorrer de um ato administrativo praticado pelo superintendente da Receita Federal no Brasil. Acima dele está aqui, ó, ministro da Fazenda. Gente, é a mesma cadeia hierárquica, Poder Executivo, pessoa jurídica da União, né, são órgãos da União. Quando o ministro da Fazenda julga um recurso administrativo interposto contra a decisão do superintendente da Receita Federal no Brasil, é um recurso hierárquico próprio. Legal. E eu quero recorrer da decisão do ministro da Fazenda, acima dele, presidência da República. Quando a presidência da República julga um recurso contra a decisão do superintendente da Receita Federal, é também um recurso hierárquico próprio. Quem julga a autoridade imediatamente superior na mesma estrutura hierárquica, na mesma pessoa jurídica, no mesmo poder. Legal. O que é o recurso hierárquico impróprio, gente? Ó, primeiro, hein? Ele dependerá de previsão legal, tá? Ele só existirá se a lei assim expressamente prever. Gente, esse recurso, ele será julgado por uma outra autoridade que pertence a uma outra estrutura hierárquica distinta daquela que decidiu. O exemplo clássico é sempre esse, ó. Ministério julgando recurso de decisão de autarquia. Gente, o exemplo de recurso hierárquico impróprio é sempre esse. O Ministério, né, que é um órgão da administração direta, é um órgão da União, julgando o recurso hierárquico impróprio contra a decisão de autarquia, que é uma entidade que integra a administração pública indireta. Por exemplo, ó, a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, é uma autarquia federal. Legal. Ela tem o quê? Personalidade jurídica própria. A lei prevê que contra as decisões da UFSC, autarquia federal, cabe recurso junto ao MEC, Ministério da Educação, que é um órgão da União, administração direta.
Quando o MEC julga um recurso contra ato da UFSC, gente, é a administração direta, né, órgão da União, julgando um recurso contra ato da autarquia, que é uma entidade da administração pública indireta. São duas PJs distintas, recurso hierárquico impróprio, que dependerá de previsão legal. Legal. Venham comigo então, vamos lá, gente, ó. 1.4.2. 1.4.2. Vamos lá. Coloquem aí, gente, ó. Controles, segundo a modalidade de controle da administração. É o controle legislativo. Controle legislativo. Gente, tem esse controle parlamentar sobre a administração pública. Ele é um controle externo, legal. É um controle, gente, permanente, igual o cabelo da minha tia, um beijo, tia. É um controle permanente, permanente. E também é um controle, gente, ó, de ofício, não dependerá de provocação. Muitas pessoas pensam que a única função do legislativo, a função típica dele é legislar. Errado por quê? Ele tem duas funções típicas: legislar, atividade de legiferante, e também fiscalizar a administração pública, gente. Tanto que nos primórdios, o legislativo ele foi criado justamente para fiscalizar a administração pública. E esse controle, no primeiro momento, ele pode ser um controle o quê? Político. No primeiro momento, ele pode ser um controle parlamentar da administração pública político. Controle político está ligado à vontade popular, tá, gente? Sempre que o parlamento, ao fiscalizar a administração pública, se questionar: será que aquela atuação do gestor público atendeu à vontade do povo? Será que a compra, por exemplo, de uma refinaria em Pasadena, por um preço um pouquinho acima do que ela valia, será que isso é vontade popular? Controle parlamentar político. Exemplo mais emblemático que eu cito, gente, é esse aqui, CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão Parlamentar de Inquérito, artigo 58, parágrafo quê? 3º da Constituição Federal, tá, gente? Não se esqueçam que as comissões são órgãos fracionários do parlamento. Então, comissões da Câmara, comissões do Senado, são órgãos fracionários. Algumas comissões são permanentes, por exemplo, ó, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. É uma comissão permanente, tem a função de verificar se os projetos de lei são constitucionais ou não, tá? E algumas comissões são temporárias, por exemplo, Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão temporária. Não se esqueçam do que, gente, ó, a CPI, ela será instaurada para apurar o quê? Fatos determinados, não pode ser um fato abstrato, tem que ser um fato determinado, legal, e por um prazo certo. Ela não pode ser eterna. Prazo certo. Em regra, qual que é o prazo máximo, gente? 6 meses, tá? A duração de uma CPI, prazo máximo. Mas quem detalha isso são o quê? Os regimentos internos de cada casa. Ok? Legal. Então ela apura fatos determinados por um prazo certo. Gente, tem, por exemplo, ó, foi instalada uma CPI para apurar a corrupção no Brasil. Totalmente inconstitucional porque é um fato muito abstrato. Agora, por exemplo, e não ia acabar nunca também, né, gente? Agora, por exemplo, ó, foi instalada uma CPI para apurar o desvio de recursos públicos da Petrobras. Opa, é um fato determinado. Outro ponto importante, ó, na Câmara, aliás, na esfera federal, gente, esfera federal, vou colocar aqui, esfera federal. Quem é que pode instalar uma CPI na esfera federal? Vamos lá, na esfera federal, gente, ou somente a Câmara dos Deputados, ou somente o Senado Federal, ou o Congresso Nacional, CPI mista, né? A CPI mista. Ou só a Câmara, ou só o Senado, ou o Congresso. Nos estados, quem instala a CPI? Assembleia Legislativa. E nos municípios, as câmaras dos vereadores. Legal. Qual que é o quórum mínimo? No mínimo 1/3 dos membros daquela casa legislativa, né? No mínimo 1/3 dos membros daquela casa legislativa. Apesar que o Supremo já admitiu, gente, a instalação de CPI com um quórum menor que isso, até para que fosse prestigiado também o quê? O direito das minorias, tá? O Supremo já admitiu a instalação de uma CPI na esfera federal com um quórum menor do que 1/3 dos membros daquela casa, até em prestígio aí ao direito das minorias. Legal. Outro ponto importante, por exemplo aqui, gente, ó, na Câmara dos Deputados, quanto tempo dura o mandato todo? O mandato todo?
4 anos. 1, 2, 3, 4 anos. Gente, e que nome que se dá ao mandato todo? Legislatura. É o mandato todo, que na Câmara são 4 anos. Legal, gente. E cada ano do mandato, cada ano civil, gente, cada ano tem o nome de sessão legislativa. Sessão legislativa. E cada semestre, gente, cada semestre, nós chamamos do quê? De período. Períodos legislativos. Períodos legislativos. E na esfera federal, gente, não se esqueçam, ó, os períodos legislativos, tá? E na esfera federal, a gente vai de 2/2 até 17 de julho, né? 17/7 e 1/8 até 22/12, tá, gente? Então, cada período legislativo vai aqui, ó, 2/2 até dia 17 de julho, e 1 de agosto até dia 22 de dezembro. Legal? Qual que é a pergunta, gente? Ó, uma CPI pode começar numa legislatura e terminar em outra legislatura? Uma CPI pode começar num mandato. Então, por exemplo, aqui, ó, temos 2 legislaturas, né? 1, 2, 3, ó. 1 ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Segundo mandato, 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos. Uma CPI poderia a gente começar, por exemplo, aqui, ó. Vamos mudar a cor. Começar aqui no final da última legislatura e terminar na próxima legislatura? Não, porque a CPI não pode começar num mandato e terminar em outro. Ela não pode transcender uma legislatura, ok? Mas a CPI poderia transcender uma sessão legislativa, começar aqui, ó, no final do terceiro ano do mandato, né, no final da terceira sessão legislativa, e terminar aqui na última sessão legislativa, no último ano do mandato? Pode, gente. A CPI pode o quê? Transcender. A CPI pode o quê, gente? Ó, transcender uma legislatura. Aliás, ela pode transcender uma sessão legislativa, desde que na mesma legislatura. Não pode o quê? Transcender uma legislatura. Ela pode começar num ano e terminar no outro ano, desde que no mesmo mandato. Não pode ultrapassar os mandatos. Cuidado. Professor, e quais são os poderes de uma CPI? A Constituição fala que os membros de uma CPI terão os mesmos poderes investigatórios de um juiz e demais poderes que os seus regimentos internos de cada casa conferirem a ela. Só que é o Supremo Tribunal Federal que vem delimitando o que pode e o que não pode uma CPI, tá? Por exemplo, ó, expedir mandado de busca e apreensão. Não, CPI não pode, tem que ter autorização do Poder Judiciário. Agora, por exemplo, condução coercitiva de testemunha, CPI pode. Pode. Outro exemplo, prisão em flagrante, pode. Qualquer um do povo pode, então também pode lá um membro de uma CPI. Agora, demais prisões cautelares, preventiva, temporária, somente com autorização do Poder Judiciário. Legal. Quebra de sigilo fiscal e bancário, CPI pode, sim, pode. Quebra de sigilo de dados telefônicos, CPI pode. Ela manda um ofício para Oi, operadora, por exemplo. Oi, tudo bom? 5 números aqui, ó, de telefone. Do dia tal a tal, que ligações fizeram, que ligações receberam e quanto tempo durou cada ligação. Quebra de sigilo de dados telefônicos sem o conteúdo, a CPI pode, de ofício, quebrar o sigilo. Agora, não confundam com a interceptação telefônica, o grampo, quando um terceiro grava uma conversa alheia sem que os interlocutores saibam disso. Essa interceptação telefônica não pode, né? Tem que ter uma autorização judicial somente para fins penais e somente em relação a crimes apenados com reclusão. Agora, por exemplo, requisição de documentos, a CPI pode também. Ok? Legal. Gente, eu dei aqui um exemplo de controle político pelo parlamento sem esgotar, tá? Vamos voltar para cá, vamos lá. Temos aqui, então vamos colocar assim, etc, tá? Porque temos outras formas de controles políticos pelo parlamento. Temos o controle também, gente, ó, controle financeiro. Gente, esse controle financeiro é um controle patrimonial
operacional, é um controle, gente, da gestão da coisa pública no que tange lá o requequer. Ou seja, será que estão gerindo adequadamente as finanças públicas? É um controle financeiro, operacional, patrimonial, orçamentário. Vamos lá, gente, ó. Na esfera federal, quem que é o titular desse controle financeiro da administração pública federal? É o Congresso Nacional, auxiliado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, tá? Artigo 71, lá da Constituição. E para a maioria, exceção FGV, o TCU é um órgão independente que não integra nenhum poder, tá? Só auxilia ao Parlamento, aqui o Congresso Nacional, na fiscalização financeira da administração pública. A FGV entende que ele integra lá o Legislativo, a maioria entende que não. Na esfera estadual, gente, quem que é o titular desse controle financeiro da administração estadual? É a Assembleia, o quê? Legislativa, auxiliada pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado. Legal. E na esfera municipal, a gente temos uma peculiaridade, tá? O titular do controle financeiro da administração pública do município é a Câmara dos Vereadores, em regra auxiliada pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado. Por quê, gente? Ó, se vocês notarem, o artigo 31, parágrafo 4º, ele proibiu que os municípios, a partir de 88, né, promulgação da Constituição, criassem novos tribunais de contas municipais. Então, nos municípios, em regra, pelo menos, quem auxilia o parlamento municipal nessa fiscalização? É o Tribunal de Contas do Estado. Só que a banca é do mal. O que a banca afirmará? Que após o advento da nova Constituição, no Brasil não existem mais tribunais de contas municipais. Errado, porque a Constituição proibia a criação de novos. Só que 2 municípios já possuíam TCMs antes da nova Carta Política, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, em Sampa e no Rio, quem é que auxilia as respectivas câmaras dos vereadores na fiscalização? São os tribunais de contas municipais de São Paulo e do Rio, porque eles eram anteriores a 88, tá, gente? Agora, nos demais municípios, quem auxilia é o TCE. Pergunta, e se o parlamento municipal, se a Câmara dos Vereadores decidir aprovar as contas do prefeito e o TCE resolver rejeitá-las? Quem é, nesse cabo de guerra, quem vence? É a Câmara dos Vereadores, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, tá? A última palavra caberá ao Parlamento Municipal no que tange a aprovar ou não as contas do prefeito. Muito bem. 1.4.3, terceira modalidade é o controle judicial ou controle jurisdicional. Gente, tem esse controle, ele é um controle externo, legal. É um controle mediante provocação, né? O Poder Judiciário não age de ofício, temos que provocá-lo. Em regra, quando a fiscalização é da administração pública, através dos famosos remédios constitucionais, né? Em regra, pelos remédios constitucionais. É um controle, gente, eventual, porque o Poder Judiciário só fiscaliza a administração pública eventualmente, quando você o provoca, e é um controle de legalidade, não de mérito. Legalidade, não de mérito, tá, gente? O Poder Judiciário, sob pena aí de ofender a separação dos poderes, ele não pode aferir o mérito administrativo, ele se limita a questões de legalidade. Para o Poder Judiciário não interessa se aquela atuação da administração pública foi a mais conveniente ou a mais oportuna, não interessa. Ele só verifica se a atuação do gestor público foi legal ou ilegal. 2 exemplos. A lei fala assim, prefeito, eu tenho 10 milhões e eu quero que você invista na saúde. O prefeito, deixa comigo, determina a construção de um hospital no bairro B e não no bairro A. Moradores do bairro A indignados propõem uma ação judicial e pedem para que o Poder Judiciário determine a construção do hospital no bairro A, que na visão deles é muito mais carente, e não no bairro B. Será que o Poder Judiciário poderia, gente, julgar esta ação procedente e obrigar o prefeito a construir no bairro A o hospital e não no bairro B? Não, por quê, gente? Quando a lei fala 10 milhões na saúde, hospital é saúde. Agora, quem decide a localidade que receberá esse novo hospital é o gestor público do município. Isso é mérito administrativo. Ele pratica um ato legal. Agora, quem decide onde será o hospital é o gestor público. O Poder Judiciário não se intromete. Segundo exemplo, a lei estabelece, prefeito, tenho 20 milhões, quero que você aplique na saúde. O prefeito ignora a lei e de forma ilegal aplica em outras áreas. Educação, aplica também, por exemplo, lá nos esportes, né, faz um half pipe de skate, uma praia com ondas artificiais. No segundo exemplo, se o Poder Judiciário for provocado em estado a tanto,
ele com certeza ele intervirá nesta atuação da administração. Por quê? De um ato legal passou para um ato ilegal. Ok, gente? Legal. Depois vejam lá o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que vai tratar do tema em questão, tá? É o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário. Para fechar aqui, gente, observação. Quais são os sistemas de controle da administração pública existentes aqui no Ocidente? Quais são os sistemas de controle da administração pública, que existem no Ocidente? Ah, mas como que é na China? Como que é na Tailândia, na Prússia? Não sei, tá, gente? No Ocidente é assim, ó. Temos o sistema de controle inglês, mesma coisa que jurisdição una ou única, tanto faz, tá? E o sistema de controle francês, também conhecido como sistema de controle do contencioso administrativo. Gente, no sistema francês ou contencioso administrativo, nós temos aqui, ó, dois poderes judiciários, duas justiças, tá? Uma justiça comum e uma justiça administrativa. E uma não interfere em assuntos da outra. A justiça administrativa, ou contencioso administrativo, só julga litígio em que o Estado seja parte. Estado ou Estado e particulares, Estado é um dos litigantes, quem julga isso é a justiça administrativa. Qual que é a crítica? Essa justiça administrativa é um órgão da própria administração pública. Então seria a própria administração pública julgando ela mesma. Para alguns faltaria imparcialidade. E a outra justiça é a comum, que julga litígios em que só sejam litigantes quem os particulares. Justiça comum, só litígio em que os particulares são lá litigantes. Justiça administrativa, só litígio em que o Estado seja parte. Tá bom. E uma não intervirá, né, em assuntos da outra. Aqui, gente, ó, no sistema inglês ou jurisdição una, só tem uma justiça, só tem um poder judiciário que dá a palavra final sobre qualquer litígio. Não importam quem sejam os litigantes. Particulares, o Estado, a minha tia, não importa, gente. Aqui quem dá a palavra final sobre qualquer litígio é o Poder Judiciário, que é único. Pergunta, gente, qual o sistema de controle da administração que o Brasil adota? O sistema inglês, tá, gente? Quem dá a palavra final é o Poder Judiciário sobre qualquer litígio. Mas, professor, calma lá. Nós temos um processo administrativo. Eu sei. Só que as decisões que a administração pública profere no processo administrativo não transitam em julgado. Sempre caberá recurso quanto à legalidade ao Poder Judiciário, tá? Então, sem sombra de dúvidas, aqui é o sistema francês ou jurisdição una ou única. Paro por aqui, beijo no coração, namastê, até a próxima aula, um forte abraço e até lá, valeu!